Hoje estamos aqui para o bate-papo número 11 com Ceci Carvalho, que é a mais nova autora lançada pela Letra Capital. Ela é médica de saúde pública, é poetisa e romancista. Muito obrigado, Ceci, por você ter vindo aqui. Todo meu. Vamos falar, queria que você falasse um pouco do livro. Como é que veio essa história tão interessante? Olha, João, o livro ele nasceu de conversas no cotidiano com várias pessoas. Pessoas conhecidas, pessoas praticamente desconhecidas, mas que de repente a gente começa a conversar na fila de um banco, no supermercado, e por acaso, às vezes, de repente a pessoa está contando coisas e o escritor geralmente sempre tudo que é falado, tudo que é visto é sempre uma fonte de inspiração. De repente é aquela coisa que você ouve alguém falar e você diz, puxa vida, isso é interessante, quem sabe de repente seria uma ideia escrever sobre isso. Então o assunto drogas é um problema de saúde pública. E o livro especificamente eu não quis falar sobre o usuário, os cuidados com o usuário. Porque o que as pessoas, os familiares, sempre relatam é que a família fica desamparada, fragilizada e precisa ser acolhida. Porque em algumas horas a família não sabe mais o que fazer. Inclusive assim, ela se sente pressionada porque é como se fosse a culpada, porque o filho, o marido, a filha, enfim, se eles são usuários de drogas, geralmente alguém diz logo, essa família não deve ter diálogo, essa família deve ser assim, deve ser assado. Ou seja, a culpa geralmente é jogada em cima da família. E depois, essa mesma família tem que arcar com todas as consequências. É como se ela fosse a vilã da história. Tem uma coisa aqui que assim, posso adiantar para os leitores, que é muito interessante como a escritora se organiza o livro. É uma festa entre amigos, ela encontra uma antiga amiga dela, Irene, que já não via há muitos anos, ela pergunta, e os seus filhos e tal? E a Irene começa a contar a história. E aí eu perguntei, é tão vivo, é tão assim, real tudo o que acontece nesse livro, que eu perguntei a ela se era um caso da família dela. Não, né, Ceci? Não. Que é impressionante, você olha de tanta realidade, tanto realismo. Tem diálogos aqui fantásticos. Tem uma parte do livro em que a Irene chuta o balde, tipo, olha, esgotei, porque o filho era um cara formado, acho que em economia, advogado, tinha um belo escritório e ele bota tudo a perder. Ele era casado, tinha filhos e manipulava. Era uma família de classe média alta e ele manipula, vai gastando até o ponto de ele perder o trabalho dele, vai para casa e sempre prometendo à mãe que ia melhorar, estão manipulando. E tem uma coisa aqui que eu gostei muito, que é uma fala da personagem Irene, que a Ceci coloca como epígrafe aqui, que eu acho isso aqui, né? A droga é uma doença, mas é também uma opção. Isso tem a ver com Sartre, né? Você é fruto das suas escolhas. Quer dizer, onde fica a vontade aí? Quer dizer, esse personagem tem que encontrar a vontade. Normalmente não é muito no remédio, na coisa. Tem que ser uma coisa muito... Não basta só. Uma coisa só não resolver. que tem da espiritualidade, não dirigida a nenhuma religião, mas tem que ser uma coisa maior. Porque, não é, Ceci, o ego de uma pessoa dessa é tão pequeno que se ela não colocar uma coisa maior dentro, né? Deus, é muito difícil, né? Mas é um livro assim que
Eu acho que é de autoajuda, assim, para mães desesperadas, para tomar uma atitude, né? Olha, eu tive o cuidado até de dizer, especificar isso, né? Eu digo, olha, não tomem como autoajuda, por favor, né? Mas, no fundo, eu sei que algumas pessoas vão pegar uma certa inspiração, digamos assim, né? Lendo o livro e colocar alguma coisa em suas próprias vidas, em suas próprias experiências, né? E a respeito disso, você falou, né, que os diálogos são muito reais. Na verdade, o livro todo é um romance, é uma ficção, mas eu me baseei em fatos reais, como eu disse bem no início, né? Tudo que está aí me foi contado por pessoas que viveram em algum momento fatos semelhantes, né? E as coisas, as histórias, embora pareçam muito, às vezes muito fortes, cenas, né? Eu coloquei alguma coisa que parece muito forte, né? Mas a realidade é assim, né? Então eu tive já contato com mães em palestras, etc. E uma vez uma delas me contou algo que eu, como mãe, me coloquei no lugar dela e fiquei muito aflita, imaginando aquela situação de uma mãe que me diz que tem um filho usuário de drogas desde 13 anos de idade, ele hoje já um homem com 35 ou mais, e que ela dorme com uma faca embaixo do travesseiro. Sabe que o filho é uma pessoa muito boa, sabe que o filho a ama desesperadamente, mas ela tem consciência de que sob o efeito da droga, qualquer coisa pode acontecer, né? Então isso é uma coisa assim que a gente ouve, se eu colocasse no romance, alguém poderia pensar, imagina, isso não acontece. Mas acontece sim. Tem uma coisa boa aqui, é a qualidade literária. É muito bem escrito o livro da Cecília. Obrigada. Assim como editor, a construção, não é nada mirabolante, assim como, mas o diálogo, a narrativa, é aquele livro que uma página leva a outra página, que leva a outra página, você quer ver o final do livro. E tem uma coisa que é interessante, um amigo dela que é o Edmar Oliveira, que é um psiquiatra, ele falou assim, ele pediu para fazer o pós-fácil. Depois de você ver toda essa história, um técnico fala algumas coisas assim, já com a visão de médico, psiquiatra, muito interessante. Então, Cici, o que eu desejo é sucesso no lançamento lá em Teresina, que vai ser dia 24 de outubro. 24 de outubro. Com certeza vai ser um sucesso, como foi aqui no Rio. Muito obrigado pela sua visita. Obrigada.